Galera, como eu prometi pra vocês, hoje eu vim falar desse cara aqui, ó, que é o Amazfit Balance. É o relógio que eu optei pra começar comigo nessa jornada da corrida, né? Fazem 2 meses que eu tô usando ele, certo? E assim, quando eu fui escolher esse relógio, eu vi vários reviews no YouTube. Tem reviews bem completos sobre ele, sobre a parte técnica dele, tudo mais. E assim, eu optei por trazer também esse review, que na verdade é mais o meu ponto de vista, tá? De um cara que está começando, que não tem patrocínio da marca. Então eu queria trazer o que eu tô achando, os pontos positivos, os pontos negativos, como que tá sendo a minha experiência com ele. E é o primeiro relógio que eu tenho desse tipo, certo? Antes eu só tive aquele estilo pulseira, né, que é mais simples, tem menos funções. E já adianto para vocês que eu tô gostando bastante, tá me servindo bastante, tá sendo bem útil, tá? Então aqui a minha ideia agora é mostrar para vocês um pouco da parte física dele, da parte técnica, certo? E depois também mostrar a parte do software, que eu acho bem legal. E quando eu fui comprar eu não achei muito essas informações. Então eu quero mostrar as funções que tem dentro do software, as funções do Zap Coach, que é uma função bem legal de um treinador através de inteligência artificial para você fazer os seus treinos de corrida, beleza? Mas vamos lá, vamos começar primeiro com a parte física dele, né? Ele tem um vidro temperado na frente, certo? Parece ser bem resistente. Nesses 2 meses não apareceu nenhum risco, nada, tá tranquilo, beleza? É de alumínio, né? O aro dele aqui, lateral, e a parte de baixo de um plástico bem resistente, bem duro, certo? Onde vão os sensores. Ele me passa tranquilamente uma sensação de um relógio reforçado, que não vai me dar problema. E ao mesmo tempo ele é leve, bem tranquilo, então não é algo pesado para carregar, não é algo aquele trambolho assim, mas também não é algo muito frágil, não passa a ideia de frágil, tá? Esse modelo aqui é o Black Midnight, certo? Tem mais uma versão dele, que é o Sunset Grey, se não me engano, que é uma versão assim mais na cor champanhe, uma cor mais dourada. E nessa versão aqui ele sai com a pulseira de silicone. Na outra versão eu sei que ele sai com uma pulseira de nylon, ok? Então são as duas versões que existem e acaba mudando apenas o visual dele, o design, né? Porque as funções e as características técnicas dele são as mesmas. Vale lembrar também um ponto importante aqui, que essa pulseira é bem simples de ser trocada, tá? Então se você entrar no Shopee, AliExpress, enfim, você vai achar diversas pulseiras desse tipo, algumas em metal, em outros formatos, enfim. O que dá para você mudar a cara do relógio tranquilamente. Uma das coisas que eu gostei bastante nesse relógio foi o estilo clássico dele, né? Ele tem uma caixa aqui de 46 milímetros, então não é uma caixa tão pequena, certo? Olhando assim, ó, no punho, dá pra ver que ele não é tão pequeno, mas também não é uma caixa exagerada, não é algo tão grande, certo? Talvez se você tiver o punho muito fino, pode ser que ele fique um pouco maior, um pouco mais exagerado, então vale a pena você medir antes de estar comprando ele. Mas, como eu disse, meu punho não é um punho muito grosso e ele ficou bem legal. Então, pra mim tá ótimo. E ele passa esse aspecto clássico, né? Então, se você troca a pulseira dele por uma pulseira de metal, por exemplo, você tem outro relógio. Você pode ir num evento, por exemplo, que não vai parecer que é um relógio de esporte, certo? Então, eu achei isso bem legal também. Até então, que você pode trocar também esse design de tela dele. Então, mais pra frente eu posso mostrar isso, mas você consegue trocar por ponteiros, por exemplo. Então, fica mais clássico ainda. Fica bem legal. Eu achei um ponto bem positivo sobre isso. Agora falando um pouquinho sobre a tela dele. A tela dele é uma tela AMOLED de 1.5 polegadas. Então eu acho uma tela bem grande, uma tela legal assim. Consigo ver tudo perfeitamente. Ela é bem sensível ao toque. Funciona perfeitamente o toque, não tive problema até hoje, certo? E a resolução dela é de 480 por 480 pixels com 1500 nits. Então isso garante que eu consigo ver todos os dados na tela perfeitamente, mesmo com o sol do meio-dia. Então tá aquele sol, muita luz, e os dados aqui estão perfeitamente visíveis, que eu sei que é um problema em muitos relógios, de você não conseguir ver no meio do treino e tal. Então isso não é um problema desse relógio, tá? Pode ficar tranquilo. Então a tela aprovada é uma tela muito boa. E para completar, a gente tem aqui 2 botões físicos na lateral dele, certo? Um botão de apertar e o outro ele tem uma rotação, ó. E essa rotação, ela exerce função dentro das aplicações. Então, por exemplo, determinada aplicação você consegue fazer a barra de rolagem através dessa rotação, ou dar algum zoom nas atividades, nas aplicações, certo? Então facilita bastante o uso
durante a atividade com esse botão aqui. Continuando as características dele, a gente tem a certificação IP68. Então ele é a prova de poeira e a prova de água, certo? Até 5 ATMs, segundo o fabricante. Então isso torna o relógio indicado para natação, tranquilamente. Você vai poder marcar suas atividades de natação. Não testei, então eu não sei se a atividade de natação, os parâmetros são marcados com precisão, ok? Mas eu sei que você pode fazer essa marcação. E ele não é indicado para mergulhos profundos, certo? Não é a característica desse relógio. Ele também conta com memória interna de 4 GB, onde você pode armazenar músicas. E em relação às características de sensores dele, ele também é bem completo, certo? A gente vai ter nele um GPS com 6 posicionamentos de satélite, então traz bastante precisão e rapidez. Sempre que eu preciso começar uma corrida, por exemplo, em apenas 10 segundos ele já está posicionado e ele consegue pegar minha rota com precisão total, certo? Ele conta também com Wi-Fi, com Bluetooth, ok? E até eu marquei aqui, ó, a gente tem acelerômetro, giroscópio, barômetro de ar, biotracker, sensor de luz ambiente, frequência cardíaca, oxigênio no sangue. Então são diversos sensores, ok? E ainda conta com a Alexa. Você consegue ter comandos da Alexa através dele, comandos de voz, beleza? Então é bem completo, tem bastante função. Eu não uso todas, então eu não posso trazer um parâmetro de tudo, mas todas que eu usei funcionando perfeitamente. E para fechar as características físicas dele, vamos falar um pouquinho sobre a bateria. Ele é equipado com uma bateria de 475 mAh, tá? E que se você deixa as características padrões dele, que são sensores de sono, o uso durante o treino, né? Que são sensores básicos, você consegue tranquilamente usar ele por 10, 11 dias sem precisar carregar, tá? Então você tem bastante dados com o uso de bateria por 10 dias, 11 dias. E aí depois, apenas 1 hora você consegue estar com ele com a carga completa novamente, ok? O próprio fabricante indica que se você aciona todos os sensores e excesso de atividades e tudo mais, esse uso da bateria vai aumentar drasticamente. Então você vai ter uma diminuição para 3 dias, 2 dias, né, da bateria sendo suportada. Mas eu acho que não é o caso, porque eu faço uso de tudo para treinar, ele consegue aferir meu sono tranquilamente. Eu tenho aqui vários dados e tá durando 10 dias. Então, se você é uma pessoa que vai precisar de um uso muito intenso, saiba que ele vai ter uma carga de duração bem menor, ok? Mas isso acontece em qualquer dispositivo, então não é um problema do Amazfit. Na verdade, é uma característica normal, certo? E para carregamento, a gente tem esse cabo magnético, ok? É um cabo magnético. Você pluga aqui, acopla aqui com ele. Ok? E aí basta ter uma fonte de celular normal, entrada USB, que ele já começa a carregar. Então minha ideia aqui agora é mostrar um pouquinho para vocês da aplicação, né, do aplicativo do Zepp, né? Já que ele está equipado com o sistema operacional Zepp OS 3.0, tá? Então tem um aplicativo do Zepp aqui também. E é um aplicativo bem legal. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de todas as funções que ele traz pra gente, né? Já começando com essa característica aqui da visão geral. Então, como o meu uso já está constante, eu já consigo ter esses dados, certo? Ele traz aqui uma visão geral sobre sono, sobre prontidão, sobre o nível de exaustão meu diário, como eu já treinei hoje, estou com exaustão em 100%. Tem esses insights diários também, que são umas mensagens que ele traz aqui, né? Te alertando sobre determinadas coisas que estão ocorrendo com você e baseado nos dados que ele está colhendo sobre sono, sobre prontidão, enfim, tá? E aí tem aqui as métricas principais também, ó. Recuperação física, recuperação mental da minha noite passada, como está a frequência cardíaca minha, duração do sono, quanto tempo de sono profundo. Então são dados bem legais para a gente conseguir ter uma vida mais saudável, né? Então eu consigo aqui ter parâmetros e saber os dias que eu não estou bem, os dias que fui dormir muito tarde, que eu não tive a duração de sono adequada, enfim. Então eu estou gostando bastante dessa função, né? Eu consegui acompanhar como estão meus dados e o que eu posso melhorar, certo? Ele continua aqui com saúde cardíaca, né, os números de passos que eu dei hoje já, certo?
seguido de quantidade calórica que eu consegui gastar com esses números de passos. As calorias gerais, né, que é desde do descanso, o metabolismo basal, como de consumo de atividade. Nível de estresse também, ele consegue te alertar se você estiver muito estressado. Então, aqui eu estou mostrando que está normal. Então, é um parâmetro bem legal para os dias de hoje, né? O pessoal tudo vive estressado, então a gente consegue ter esse parâmetro, certo? E aí você consegue, por exemplo, encaixar um relaxamento no momento que você vê que o estresse está muito alto. Ele tem essa outra função aqui, que é o PAI, que é um acúmulo de atividades, certo? E o legal é que toda vez que você precisa saber mais sobre a função, você pode clicar em cima dela, que você tem aqui mais dados. Então, esses dados que eu estou mostrando são dados, digamos assim, um resumo desses dados. Então, toda vez que você entra, tem explicação aqui, né, sobre aquele parâmetro, como que ele está sendo amparado. E no caso aqui tem até a questão do estudo que ampara ele, né? Ele está mostrando aqui os dados biográficos, certo? E aí ele traz gráficos, enfim, todas as aplicações completas para você. E isso é muito legal, é muito legal. Então, continua aqui, relação de peso, de gordura corporal, certo? Essa questão da gordura corporal, até abrindo um parênteses aqui, é algo que, apesar dele conseguir aferir, fazer uma biopendância e você saber a porcentagem de gordura do seu corpo, eu não achei tão preciso, tá? Eu tenho acompanhamento de nutricionista e no último vídeo eu mostrei, eu tava com 17% de gordura e aqui ele tá marcando 25,7%. Então eu acho que não é tão preciso. Eu não vou usar esses dados como parâmetro. Eu vou continuar lá com a aferição mesmo do meu nutricionista. Então esse é um ponto negativo. Achei que a biopendância não funciona do jeito que precisa. Mas, se a gente for equiparar com balanças também, tem uma deficiência bem grande até hoje, né? Então, talvez seja melhor o método manual mesmo que o nutricionista executa. E aí aqui na sequência, né? Então, tem visão geral, né? Que é um resumo de tudo. E aí você consegue trabalhar cada dado de forma individual, que é a prontidão. Então, a gente tem aqui todos os dados relacionados à prontidão, né? Então, vai ter recuperação física, recuperação mental, enfim, temperatura da pele e todas as métricas, né, em forma de gráfico também, certo? Com relatórios de tendências semanais e mensais. E você também, da mesma forma, tem a questão do sono, certo? Com insights diários, duração do sono, tempo de cochilo, o sono REM, sono profundo. Então você tem bastante dados aqui para você trabalhar e para você conseguir se amparar aí durante o teu dia a dia, certo? Lembrando que o sono, apesar de ele trazer várias métricas aqui, né, de relação de duração, regularidade, frequência cardíaca, tem essa hipopneia, né, que às vezes que você dá aquele salto dormindo, enfim, apesar desses dados todos, vale pontuar que a gente tem aqui embaixo, ó, esse Aura. Esse Aura, Zep Aura, é um modo premium, certo? Uma aplicação de inteligência artificial premium dentro do Zep, que se você quiser assinar, você tem vários ajustes relacionados ao sono, ok? Eu não assino, certo? Mas dá pra ver aqui que ele tem música para dormir, sons naturais, e ele faz uma análise mais profunda sobre o seu sono, te dá mais dicas, mais insights, enfim. Então, para quem quiser assinar, tá aqui, certo? Sempre tem promoção anual, enfim. Não achei interessante para mim, então não assinei, não quero ter esse custo. Eu consigo ter ainda esses dados que eu considero mais importantes, né, que ele traz aqui de forma gratuita, e então não me importei com o Aura, certo? E em relação ao exaustão, ele vai calculando durante as suas atividades, conforme você vai usando o relógio, né, uma pontuação para a tua exaustão. No meu caso aqui está marcando 91, né, que seria meu 100%. E toda vez que eu faço alguma atividade que eu passo aqui, ele vai mostrando a pontuação e vai melhorando essa pontuação de atividade também. Então ele traz aqui uma sugestão diária, né, de um treino para mim, nível de fadiga, nível de condicionamento físico, forma de treinamento, enfim. Então tem bastante dados aqui para você se amparar, né? E inclusive quando você entra em cada card, como eu disse, por exemplo, de atividade, você tem aqui a atividade que você fez com mais dados, mais gráficos, né? No meu caso aqui, hoje eu fiz uma atividade de remo, então foi 40 minutos remando, e olha que legal, eu fiz essa atividade de remo e ele conseguiu pegar quantas vezes eu remei.
Então isso é uma coisa muito legal, e a hora que eu chegar na parte dos treinos eu vou falar mais, mas ele consegue variar bastante as atividades. Então o remo é um exemplo. Ele não fica preso só nas calorias. Então você está remando e ele está conseguindo ver quantas vezes que você deu braçada no remo, e aí ele consegue com mais precisão trazer esses dados para você. Aí então ele marca a frequência cardíaca, né, a zona de frequência cardíaca aqui, quantas braçadas que eu dei aqui por minuto, né, quanto foi o meu máximo. E cara, isso aqui é muito legal. Inclusive o efeito do treino também, se foi aeróbico ou anaeróbico. Então, traz muitos detalhes. E os registros, né? Nesse caso aqui, como eu fiz 3 sets, né, dividido em 10 minutos cada um e um tempo de descanso entre cada um, ele traz aqui belezinha para mim, né? Programei no relógio e a cada set eu pausava, né? Eu selecionava a opção de ir para o próximo e ele traz os dados completos, tudo ok. Então, achei muito legal isso aqui, essa função das atividades, de variar com cada atividade. Então, ponto positivaço aí para a MassFit Balance. Então, já aproveitando aqui o gancho, né, já vamos para a parte de atividades, certo? Então, a gente já está aqui na aba de atividades e aqui ele traz toda a parte de treinamento seu, né? Então, tem quantas atividades você fez, desde que você começou a usar ele, e aí como você escolhe. Ele tem 150 tipos de atividades, certo? Eu acho que eu não falei isso antes. Então tem 150 modos de atividades. Então ali dentro tem remo, tem esqui, tem treino de força, tem o CrossFit, né, que ali traz como treino cruzado, porque eu acho que eles não quiseram fazer relação com a marca, mas seria o CrossFit, né, o Cross Training. Tem Hyrox, enfim, tem uma infinidade, tem esqui, tem patinação, sabe? Então tem muita atividade. E aí ele tem essas características, de cada atividade ele traz com uma função diferente. Então, por exemplo, na musculação, quando você faz um treino de musculação, ele conta o número de séries para você, você consegue ver quantos sets você fez, quais atividades foram feitas, você consegue registrar o número de carga. Então é bem completo, bem legal, vale a pena. Eu não vou entrar tão a fundo em cada atividade aqui, certo? Mas se alguém quiser, depois me pede que eu faça um vídeo só sobre essas atividades. Eu posso estar mostrando aqui para vocês também a questão da corrida, ó. Essa aqui foi uma corrida que eu fiz no final de semana, no sábado, e consegui minha marca de meia maratona, depois de 3 meses correndo. Foi loucura, mas consegui. Só um detalhe pro vídeo. Mas aí eu tenho aqui todos os dados, a duração, quantas calorias que eu queimei, qual que foi meu pace, né, o pace médio, o médio de frequência cardíaca. Então ele traz todos os dados detalhados, né, a carga de treino, distância, aí ele consegue trazer o ritmo, os gráficos de ritmo, ritmo cardíaco, a zona de frequência cardíaca. Cara, é muito completo, vale muito a pena. Para quem quer para correr, por exemplo, ó, você tem todos esses parâmetros, todos os dados, tamanho da pernada, né, a cadência sua, os efeitos de treino e detalhes por quilômetro, ó, detalhes do intervalo, tudo registrado de forma perfeita aqui, certo? E com a possibilidade de você estar linkando com o Strava, por exemplo, com outras aplicações, né, de atividade também, tranquilamente. No meu caso aqui, eu estou linkando com o Strava. Então, toda vez que a atividade vai para dentro do Zep, eu abro o aplicativo do Zep, ele já linka com o Strava e já está lá no Strava também, certo? Sem precisar fazer mais nada. Então, esses dados são todos passados para lá e eu já tenho tudo belezinha registrado no Strava. Então, muito legal, muito bacana, vale a pena, tá? A questão do treinamento dele eu achei muito completo e, na verdade, bem surpreso com muitas funções que tem aqui que eu nem imaginaria que existiriam, tá? E aqui ele vai mostrando o meu estado de treino também. Então, o máximo VO2 que eu tenho até hoje registrado, carga de treino, meus relatórios semanais, certo? Tem como iniciar atividades direto aqui da aplicação, mas não precisa, porque pelo relógio é bem simples também. E agora a gente vai pro final aqui, que talvez esse card seja um dos mais importantes para quem vai usar o relógio para corrida, né? Que é o card que traz aqui os registros, certo? Então, os registros do seu treinamento, né? Então, seus recordes pessoais ficam registrados aqui. Então, tem corrida, tem ciclismo, escalada e diversos outros registros que dá para colocar aqui, certo? No meu caso, está preenchido apenas corrida, que é o único que eu estou praticando, né, no momento. A gente tem previsão de conquistas também. Então, ele faz uma
uma previsão aí baseado no que você vem apresentando para o relógio de dados, né? Então você tem as previsões para melhorar seus treinos. Modelo de treino, essa parte é muito legal. O meu aqui já está preenchido com vários modelos, mas é uma parte assim que eu vejo o pessoal perguntando muito, que é como, se ele tem a função, né? E como que faz para criar um modelo de treino. E sim, ele tem essa função. Então você tem aqui, você pode usar modelo de treino para várias atividades. Vou mostrar aqui da corrida, né? Então você consegue trazer um nome, né? Então, um nome teste aqui. E aí tem um intervalo de treino. Por exemplo, warm-up, quando você vai fazer de aquecimento. Então você consegue trazer aqui como vai ser o aquecimento, se vai ser baseado em você tocar o botão para avisar ele que acabou o aquecimento, ou se você quer colocar uma distância, por exemplo. Então vamos supor assim, a distância de 1 km de aquecimento. Você quer que coloque um lembrete? Sim, quero que coloque um alerta de ritmo. Quero que coloque um alerta de frequência cardíaca. Ou não quero deixar nenhum lembrete, né? Então você consegue selecionar. E aí, se você seleciona esse tipo de lembrete, você consegue modular também o tempo, né? Que você quer que ele te alerte. Então, assim, quando eu não estiver dentro vamos supor aqui, do 5h30 e do 6h30, ele vai me alertar. Ó, você está fora do que você projetou, certo? Então, tem essa etapa. Então, se você salva, por exemplo, pronto, a gente tem um warm-up criado aqui. Então, você tem um aquecimento já projetado no seu treino. E aí, você vai e projeta o seu treino, né? Então, vamos supor, quero por duração, que você pode escolher também por distância, enfim. Quero 5 minutos de corrida, por exemplo, e eu quero controlar a frequência cardíaca, certo? Então você consegue ter um intervalo de frequência cardíaca aqui e salvar. E aí vamos supor que esse treino se repita por várias vezes, né? Você tem que fazer 10 tiros desse treino aqui, por exemplo. Então você tem como repetir ele. E aí você escolhe ele e põe quantas contagens de ciclo você vai querer repetir. No nosso caso aqui, no exemplo hipotético, 10 vezes. Então você tem aqui, ó, contagem de ciclo de 10 vezes, certo? E aí você também consegue adicionar um tempo relaxado, enfim. Você tem aqui como manipular esse treino da forma que você desejar, certo? Dá para você adicionar mais intervalos, né? Vamos supor que você quer mais um treino, só que agora esse treino vai ter intervalos por distância de 1 km, né? Então você pode adicionar. Aí você pode ver que ele já aparece aqui junto. E aí vamos supor que esse treino vem logo após o outro treino. Então você consegue arrastar ele aqui. E aí você tem, né, um aquecimento. Você tem a contagem de ciclo de 10x aqui que você fez para 5 minutos. E aí depois você tem um treino de 1 km. E aí depois você tem um relaxamento aqui. E aí vai ser seu treino. E aí basta você salvar esse treino e já sincronizar com o relógio, que já vai aparecer no relógio. Simples assim. E aí você consegue usar esse treino tranquilamente no relógio, sem problema algum. Então é muito legal essa função, porque às vezes você tem treino intervalado e tudo mais, você consegue passar tudo para cá e ele vai seguir à risca os parâmetros. Então você não precisa se preocupar, por exemplo, com o tempo de descanso, você não precisa se preocupar com distâncias. Então isso é fantástico. Achei muito legal mesmo, e vale muito a pena utilizar, tá? E aí a gente voltando aqui, ó, a gente tem questão de rota, zona de frequência cardíaca também, né? Então ele traz dados para você de frequência cardíaca, se você quer cardíaca máxima ou reservada, você consegue alterar essas funções, consegue importar dados, e aí ele tem todos os parâmetros que ele exige aqui para importar. Eu não importo, então não posso falar muito sobre, mas ele consegue importar dados de treino, né? E aí vem essa função que é uma das funções mais espetaculares dele, tá? Que é o treinador ZEP. Então, eu até apaguei meu treino anterior para mostrar para vocês aqui como que funciona, né? Então, ele vem aqui com declaração de uso de dados, né? Aquela de lei da LGPD para proteger seus dados. Então, concorda, beleza. E aí, tem uma tela de bem-vindo. Você seleciona iniciar. Você pode escolher, né, um plano de corrida. Você pode escolher um plano básico para ele te ajudar com bons hábitos apenas. Então, no meu caso, eu quero um plano de corrida, certo? E aí a inteligência artificial começa a te ajudar. Então você tem aqui dados seus, né, dados preliminares seus, data de nascimento, gênero, altura, o meu peso atual. Ok, tá tudo certo. Ele fala que eu posso modificar mais tarde se eu quiser. E qual que é a distância semanal que eu tenho corrido atualmente, né? Então eu vou colocar aqui que eu tô correndo de 15 a 29 mais ou menos. E qual que foi o último ritmo médio nas corridas, né? Então foi 6h40, que foi o
de 21K que eu fiz, então ok, vou manter esses 6,40. E aí ele pergunta, né, sobre o meu estado atual. Então você vai preenchendo esses dados, certo? Vou deixar isso aqui mesmo, ok. E aí, com base nas informações fornecidas, ele vai fazer uma recomendação para mim. Ele fala que eu sou intermediário, certo? Beleza, aí ele quer que eu selecione o tipo de treinamento. Para que eu quero? Eu quero para 5K, quero melhorar meus 5km, meus 10km, minha maratona. Para que é o meu treino específico, né? E aí ele me dá uma dica, considerando sua capacidade atual, recomendamos de 10K a meia maratona de treinamento. Então, para melhorar 10K ou meia maratona. Eu vou escolher aqui 10K. E aí eu tenho data de início, a data de conclusão, ele mesmo que faz uma previsão, né? Você pode alterar, mas eu deixo aqui, ok? E aí ele pede um objetivo. Então eu já fiz 10K para 1h05, eu vou falar para ele que eu quero 10K para 1 hora, que seria 6 de pace, certo? E dou um ok. Aí ele pede para escolher dias de treinamento, né? E o dia de corrida longa, certo? Então, ele pede de 4 a 5 dias para ser eficiente esse treinamento, certo? Então eu vou falar para ele que eu quero treinar aqui segunda, terça, quarta e sábado, certo? 4 dias. Selecionei e o dia de corrida longa vai ser no sábado. Então, ok. E aí aqui eu posso escolher, né, se eu quero que meus dados sejam dados em tempo e frequência cardíaca, né? Tem gente que prefere treinar assim, ou distância e ritmo. Então eu vou de distância e ritmo. E concluir a configuração. E aí ele vai gerar um plano para você. E aí a gente tem um detalhe do plano e pronto, ó. Então ele definiu um plano aqui para mim para 7 semanas, para bater a meta de 10 km em 1 hora, né? Que é um plano intermediário. Então ele tem a data aqui, quantos dias que até a conclusão e tudo mais. E ele traz um calendário, ó, e mostrando para mim, ó, hoje é terça-feira e ele já pede para eu fazer uma corrida fácil de 4 km, certo? Então ele já projetou esse treino para mim hoje e ele tem as estatísticas aqui embaixo, como que eu tô me saindo no treino, certo? E aí a gente pode ver que na quarta é um dia de descanso, na quinta ele já traz para mim uma corrida fartlek, né? Então eu tenho aqui, né, o treino que ele pediu para eu fazer, ó, aquecimento. Aí eu vou ter 10 ciclos de 30 segundos, né, nesse pace, depois restaurando, depois relaxado. Então é muito legal. Então, tipo assim, eu tenho um treinador na palma da minha mão, certo? Substitui o treinador? Acredito que não, né? Um treinador físico ali, né, uma pessoa que está junto com você, acompanhando, te entendendo, as suas necessidades, é melhor. Mas, se você não tem a capacidade, não pode ter ainda o treinador, você tem o relógio para te ajudar. E eu achei isso muito, muito, muito interessante. E basicamente a gente pode partir agora aqui para configurações de dispositivo, né? Como eu disse, a gente tem vários mostradores, certo? Então a gente pode trocar os mostradores aqui, deixar do jeito que você quiser. Tem uma grande parte gratuito, tem alguns que são pagos, tá? Mas não tem necessidade nenhuma de você comprar, a não ser que você queira, né? O que está pago aqui, que é diferenciado, certo? Ele permite instalar aplicativos também, então tem tipo uma App Store aqui, então você tem infinitos aplicativos para várias funções adicionais no relógio, né? Eu também não instalei muita coisa, então não posso falar muito. E uma coisa que eles perguntam bastante em questão de aplicativos: funciona o Spotify? Não, não funciona, tá? E ele tem umas limitações com o iPhone, mas não é culpa da Amazfit, que o iPhone não fornece todas as informações de forma liberada, assim, né? Então, muitas coisas ele não consegue mexer no iPhone ali, justamente, questão de responder mensagem no WhatsApp, por exemplo, justamente por essa limitação do iPhone, certo? Mas em questão de funcionamento, funciona com o iPhone tudo perfeito, sincroniza os dados perfeitos, não tem delay, não tem bug, tô usando, tá funcionando belezinha. Dizem que com o Android ele fica 100% completo, porque o Android tem mais essa liberdade, certo? Então se você tem Android, você vai conseguir usar todas as funções 100%. Se você tem iPhone como eu, você vai ter essas limitações em questão do Spotify, você vai ter essas limitações de responder mensagem no WhatsApp, enfim. Mas nada que atrapalhe, tá? E basicamente aqui a gente tem só mais algumas configurações de aplicativo, de cartão, de atalho, que você pode estar mexendo depois, beleza? Mas
dele, eu acho que essa visão que eu queria trazer é essa visão geral do aplicativo, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona tudo. Bom, vamos lá então agora para minha consideração final, né, sobre o Amazfit Balance, e eu recomendo fortemente, tá? Tô gostando bastante dele, acho que tem muitos pontos positivos, tá funcionando super bem para mim, é um relógio robusto, um relógio reforçado, não tive nenhum problema com ele, não tem riscos nesse período de uso, eu tomo banho com ele, durmo com ele, tudo tranquilo, tá? Parece um aspecto de novo, certo? Então não tive nenhum problema físico com ele, a parte de aplicação funciona super bem, não tem bugs, não tem delay, tá funcionando legal, e pela proposta inicial, que eu precisava dele para corrida, tá sendo super, super prático, né? Super útil, certo? Então eu tenho o treinador Zep para me ajudar com os treinos, eu consigo produzir treinos intervalados, o que ajuda bastante na corrida, quem é corredor sabe disso. E ainda também tem todos os treinamentos que eu faço, né? Eu faço crossfit, então eu consigo marcar um crossfit, se eu faço um remo eu consigo marcar o remo, musculação também, então enfim, eu achei bem completo, tô conseguindo controlar bastantes dados da minha saúde, da minha vida, da minha rotina, né? Então eu consigo controlar meu sono, eu consigo controlar meu treinamento, gasto calórico, quantos passos que eu dou por dia, enfim. Então, eu acho que valeu super a pena comprar ele e achei justo pelo valor que eu paguei, tá? Talvez eu não tenha falado o valor ainda, eu paguei 1.500 e pouquinho no Mercado Livre, peguei direto na loja oficial. Não compensa, no meu ver, importar, porque você vai ter a taxação e aí você tem todos os riscos de trâmite. Então compensa pegar direto da Amazfit no Mercado Livre mesmo, tá? E para quem tem o cartão do Mercado Pago, consegue pagar até em 18 vezes. Então, bem legal. Vou até deixar o link aqui para quem quiser se interessar. E no mais, eu acho que é isso. Então, eu recomendo. E diz aí se você tem também, o que você achou dele. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí embaixo também que eu posso tentar responder, certo? E se ficou alguma dúvida nesse vídeo também, eu tentei fazer mais um bate-papo mesmo. Pode deixar aí também que a gente pode regravar outro vídeo e, enfim, trazer mais informações sobre ele. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.